E se a humanidade não tivesse descoberto o fogo? Para começar essa reflexão, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A descoberta do fogo foi um divisor de águas na história da humanidade. Ele não foi apenas uma ferramenta, mas um verdadeiro catalisador de evolução. Agora imagine a ausência desse marco. Sem o fogo, nossos ancestrais teriam permanecido aí refém da escuridão. A noite seria um momento de vulnerabilidade extrema, onde predadores aí dominariam o ambiente e nós estaríamos aí em desvantagem absoluta. Isso significa que a própria expansão da humanidade para regiões mais frias do planeta seria praticamente impossível. O fogo não só aqueceu corpos, mas permitiu que grupos de humanos explorassem territórios hostis. Sem ele, talvez estivéssemos aí restritos a áreas tropicais. E não é só uma questão de calor. O fogo aí transforma o modo como o ser humano interagia com os alimentos. Cozinhar não foi apenas um ato cultural, foi uma revolução biológica. Exatamente. Richard Wrangham, um antropólogo de Harvard, defendeu que cozinhar foi fundamental para a evolução do cérebro humano. Alimentos cozidos são mais fáceis de digerir, liberam mais energia e reduzem o tempo gasto em mastigação. Sem um fogo, nossa espécie talvez tivesse cérebros menores e menos energia para desenvolver pensamento abstrato. Ou seja, sem o fogo, a inteligência que hoje nos diferencia dos demais animais talvez nem existisse nesse nível. E pensamos nas tecnologias também, né? Sem o fogo não teríamos cerâmica, metais, vidros, nada de ferramenta complexa, nada de agricultura avançada baseada no ferro, nada de revolução industrial. A história da humanidade estaria congelada em um estágio primitivo. E sem ferramentas metálicas não haveriam arranha-céus, carros, aviões ou até mesmo eletricidade como conhecemos. Exatamente, o fogo foi de certa forma a base para todas as outras descobertas. Mas vamos aprofundar ainda mais essa reflexão. Imagina o impacto cultural. Boa observação. O fogo também moldou a vida social. Ao redor da fogueira, tribos se reuniam para contar história, planejar caçada e criar vínculos. Sem ele, talvez a linguagem não tivesse se desenvolvido com tanta força. Ou seja, até a nossa incapacidade de criar mitos, filosofias e religiões poderia ter sido limitada pela falta de um espaço comum que o fogo aí proporcionava. E aqui entra uma transição interessante. Sem o fogo, o conceito de noite teria um peso muito mais aterrorizante. Estaríamos fadados a depender da luz do sol e da lua. E sem a luz artificial proporcionada pelo fogo, atividades noturnas simplesmente não existiriam. Nada de festa, rituais ou trabalhos noturnos. Agora pense no impacto sobre a agricultura. Sem fogo não seria possível queimar áreas para o cultivo, nem proteger plantações contra pragas ou fumaça. O domínio da natureza seria bem mais limitado. Isso significa que talvez a humanidade tivesse permanecido aí nômade por muito mais tempo, sem consolidar aí cidades ou impérios. E aqui cabe uma reflexão histórica. Sem cidades, sem estado, sem civilizações, não existiam grandes impérios como Egito, Roma ou China antiga. Ou seja, sem fogo, a própria ideia de história como conhecemos talvez nunca tivesse existido. Exatamente, seríamos apenas mais uma espécie no planeta disputando território com outros animais, mas sem a capacidade de moldar o mundo. E aí fica a pergunta, será que teríamos sobrevivido até hoje? Talvez sim, mas em condições muito mais frágeis. Imagine uma humanidade incapaz de se defender contra predadores, sem ferramenta de metal, sem comida cozida e sem abrigo adequado para o frio. Em outras palavras, nossa presença no planeta seria muito mais discreta, quase invisível. E talvez nunca tivéssemos chegado à Lua ou criado computadores, ou sequer aprendido a registrar nossa própria história. Tudo isso porque o fogo foi, no fundo, o primeiro motor de transformação da humanidade. Sem ele não haveria revolução tecnológica, e sem revolução não haveria futuro como o qual conhecemos. Breno, mas também é interessante aí pensar. Se não houvesse fogo, será que as outras descobertas poderiam ter substituído aí seu papel? Talvez. Poderíamos depender mais de fermentação natural dos alimentos, de aproveitamento de cavernas aquecidas geotermicamente ou até domesticação aí precoce de animais para proteção ou calor. Mas mesmo assim, nenhuma dessas soluções teria o mesmo impacto transformador que o fogo trouxe. Exatamente. O fogo não foi apenas uma ferramenta. Ele foi a centelha que acendeu toda a chama da civilização humana. E sem essa centelha, talvez a humanidade nunca tivesse deixado de ser apenas mais um animal aí na Terra. Agora vamos imaginar o seguinte, David. Alguns cenários alternativos, situações onde a humanidade sem fogo teria seguido outros caminhos completamente diferentes. Por exemplo, Breno, como seria a vida em comunidades humanas que nunca conseguiram afastar os predadores durante a noite? Nesse caso, as cavernas não seriam apenas um abrigo ocasional, mas seria a principal forma de sobrevivência. Povos inteiros viviam enfiados em cavernas profundas, aproveitando ao máximo a proteção natural da pedra. E talvez a arquitetura humana tivesse se desenvolvido aí em direção ao subterrâneo.
Em vez de cidades iluminadas pela superfície, viveríamos em enormes labirintos naturais, cavando túneis e expandindo em cavernas. Isso significaria que nossas sociedades teriam uma relação muito menor com o céu e as estrelas. Talvez nunca tivéssemos desenvolvido a astronomia, já que o contato com a noite aberta seria limitado pelo medo constante. E sem a astronomia, não existiria navegação marítima como conhecemos. Barcos poderiam existir, mas apenas em costas próximas, sem a coragem de se aventurar pelo desconhecido. Ou seja, sem fogo, sem grandes navegações. Talvez não houvesse descobertas de novos continentes, nem mesmo intercâmbio cultural massivo. O planeta continuaria fragmentado em pequenos grupos isolados. Outro cenário interessante, como ficaria aí a alimentação? Bom, David, sem o fogo, o ser humano teria que se adaptar ao consumo exclusivo de alimentos crus. Nossa dieta seria parecida com a de outros primatas, frutas, raízes, sementes e eventualmente carne crua. Mas a carne crua não é tão fácil de digerir, então talvez tivéssemos desenvolvido dentes ainda mais fortes, estômagos mais resistentes e até bactérias diferentes no nosso intestino. Exatamente, a evolução biológica teria sido completamente diferente. Em vez de cérebros grandes, poderíamos ter corpos mais robustos, adaptados à digestão de alimentos crus. Seríamos mais animalescos em aparência. Isso significa que a própria imagem do ser humano poderia ser outra. Em vez de frágeis, mais inteligentes, poderíamos ser fortes, mas limitados intelectualmente. Um caminho evolutivo que nos deixaria muito mais próximo dos grandes primatas do que dos Homo sapiens que conhecemos hoje. Mas vamos imaginar um cenário mais ousado. E se, sem o fogo, a humanidade tivesse encontrado outras formas de energia? Boa, David. Talvez tivéssemos nos voltado para o vento e a água, mas muito mais cedo. Moinhos, rodas de água, até mecanismos primitivos poderiam ter sido inventados para compensar a falta de calor e luz. E nesse caso, a civilização teria se desenvolvido de forma muito mais lenta, mas talvez mais sustentável, com menos poluição e menos destruição ambiental. Interessante, não? A ausência do fogo poderia ter nos impedido de criar a poluição das indústrias, mas também teria nos impedido de chegar tão longe em termos tecnológicos. Ou seja, poderíamos aí viver em um planeta mais limpo, mas ainda preso em tecnologias rudimentares. Outro cenário. Como seria a guerra sem o fogo? Sem fogo, não existiria pólvora, armas de fogo ou explosivos. Conflitos aí seriam travados apenas com pedras, lanças de madeira e estratégias de emboscada. Isso significaria que grandes exércitos talvez nunca tivessem existido. As guerras seriam locais, tribais e de pequena escala. E sem grandes impérios aí conquistando territórios imensos. Talvez o mundo fosse composto apenas por pequenos clãs e aldeias. Ou seja, nada de Roma, nada de Alexandre, nada de Napoleão. A história militar seria uma sequência de disputas pequenas e isoladas. Isso mudaria completamente a política, a economia, até a cultura. O mundo seria muito menos globalizado. Agora vamos para algo mais cultural. E se religiões tivessem surgido sem o simbolismo do fogo? Boa questão, Breno. Muitas religiões usaram o fogo como símbolo de purificação, de divindade, de ligação com outros deuses. Sem ele, talvez o sol fosse ainda mais divinizado. O culto solar seria absoluto. Civilizações inteiras poderiam se ajoelhar diante do astro-rei, vendo ele como a única fonte de luz e calor. E sem rituais de fogo, talvez as cerimônias fossem voltadas para a água, para tempestades ou até para a escuridão da noite. Isso significa que as mitologias humanas seriam radicalmente diferentes. O Olimpo grego poderia não existir como conhecemos, e até mesmo o cristianismo, que usa o fogo e a luz como metáfora, seria outro. E se a gente pensar em arte? Sem fogo não teríamos pinturas rupestres, iluminadas por tochas nas cavernas. Talvez a arte tivesse se desenvolvido em formas mais táteis, como esculturas em pedras, madeiras ou ossos. E em cerâmica, nada de vasos pintados, nada de azulejos. A estética humana seria diferente, totalmente outra. Talvez mais bruta, mais primitiva, mas ainda carregada de simbolismo. Agora, em último cenário, e se a humanidade sem fogo tivesse aí ficado presa em uma espécie de pré-história eterna? Isso significaria que até hoje poderíamos viver em pequenas tribos, caçando, coletando frutos e vagando pelo mundo sem nunca criar cidades. E nesse caso, talvez nunca tivéssemos inventado a escrita, a roda ou a ciência. O planeta seria um lugar completamente diferente, sem prédios, sem estradas, sem eletricidade, apenas florestas, rios e grupos humanos espalhados como qualquer outro animal. Um mundo selvagem, onde a Terra teria permanecido como era há dezenas de milhares de anos. E a pergunta final é: isso seria necessariamente ruim? Talvez não. Talvez seríamos mais conectados com a natureza, vivendo aí de forma equilibrada, sem devastação ambiental. Mas ao mesmo tempo perderíamos a música, a literatura, a medicina, a filosofia e até a própria consciência histórica. Ou seja, não seríamos humanos como nós entendemos hoje. Exatamente, o fogo
fogo foi o ponto de virada que nos separou do que poderíamos ter sido. Então, no fim das contas, a ausência do fogo não seria apenas a falta de uma chama acesa, seria a ausência de tudo que nos torna humanos. Sem o fogo, não haveria cidades, não haveria ciência, não haveria histórias contadas ao redor de uma fogueira. Talvez nem mesmo estaremos aqui refletindo sobre isso. O fogo não foi apenas uma ferramenta, ele foi o alicerce invisível da nossa civilização. E pensar nesse "e se" nos lembra de como pequenos acontecimentos podem mudar o rumo da humanidade inteira. Afinal, somos filhos da luz, e foi essa luz que abriu o caminho para um mundo que conhecemos. E agora eu te pergunto, será que a verdadeira chama que nos move ainda está acesa dentro de nós? Essa resposta cada um precisa encontrar por si mesmo. Valeu, galera, por acompanhar essa viagem histórica e reflexiva com a gente. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de imaginar cenários alternativos da humanidade. E não se esquece de comentar aí embaixo. Você acha que a humanidade sobreviveria sem o fogo? Nos vemos no próximo vídeo e que a chama do conhecimento nunca se apague.